satisfação não é um momento. Satisfação é um estado emocional e principalmente de espírito. Quem aqui já viveu a experiência de estar satisfeito? Tome cuidado. Talvez você ainda não entendeu o que é satisfação. A gente diz assim, e eu já falei isso um dia: quando eu termino de comer um churrasco, eu me sinto... Mentira ordinária. Porque logo depois que tu come um churrasco, tu já está pensando na sobremesa. Eu vou te fazer uma pergunta. Por que a gente é assim, irmão? A gente para lá em casa para olhar um filme, leva 50 minutos para achar o filme. É os 50 minutos que o Miguel dorme. Quando a gente acha o filme, diz assim: que filme? O Miguel, não. Eu digo: acabou o filme. Aí, a gente tem falado muito isso um para o outro. Amor, eu falo para a Taliane e a Taliane fala para mim, mas a gente se faz de louco como se um fosse perfeito e o outro não, né? A gente olha: amor, a gente começa a olhar um filme e tu já procura uma coisa para fazer. Por exemplo, tem a lareira no canto da casa, o filme está rodando. Um de nós já olha assim: tá faltando lenha. Vai lá botar lenha. Aí um de nós já diz um pro outro: mas tu não para quieta, homem. Mas tu não para quieto, homem, para que não quer. Para quieta, mulher. E nós começamos a perceber o quanto nós não paramos quietos. É sério? Se eu tivesse um binóculo mágico, eu queria apontar esse binóculo mágico na cabecinha de vocês e descobrir o que vocês já pensaram ao longo do culto. Muitas pessoas aqui já saíram do culto várias vezes e voltaram. Vai botar a culpa no teu TDAH? Então nós não percebemos, mas vivemos diante de uma insatisfação. Sim ou não? Termina o culto, eu já estou pensando no dia de amanhã, eu já estou pensando na atividade, no que eu vou comer depois do culto, do que... nananana. E nunca entramos num estado de relaxamento, de descanso. Só que, observa comigo, eu não estou aqui para falar sobre isso, porque senão eu faria uma palestra psicológica. Eu não estou aqui para falar sobre insatisfações de momentos. Ouça o que eu estou falando. Insatisfações de momentos, ou seja, eu estou vivendo um momento e já quero viver outro. O nome disso é insatisfação de momentos. Eu não estou aqui para falar sobre insatisfação de momentos. Eu estou aqui para falar sobre um estado interior, espiritual e emocional, que mesmo que você esteja vivendo diversos momentos, você pode estar vivendo diversos momentos e estar satisfeito. Você pode estar vivendo um único momento e continuar satisfeito. Diga: esse é o meu foco. Agora, o que você não pode é passar o tempo todo num estado emocional e espiritual de insatisfação. Interior. Essa semana eu me encontrei com uma discípula
bem novinha na fé. Eu e a pastora Taliane. Na verdade, essa moça não passou nem pelo encontro com Deus. E eu disse para ela, eu me sinto frente à mulher samaritana. Que quando Jesus disse a ela, dá-me de beber água, ela disse, eu não posso lhe dar água. E Jesus disse, eu tenho uma água que vai saciar a tua sede. Ou seja, que vai te satisfazer. Quando Jesus diz para a mulher, eu tenho a cura para a tua insatisfação, ele não fala desse jeito. Ele diz assim, eu tenho uma água que se você beber dela, você nunca mais vai ter sede. E essa água que eu vou te dar, de ti fluirão rios de águas vivas. Sim ou não? Quando Jesus termina de falar isso para essa mulher ainda sem entender, diz assim, vejo que és profeta. Por que ela diz isso? Porque Jesus manda chamar o marido que ela diz que não tem. E Jesus disse, tu já teve 5 e o que tu tem não é teu. O que Jesus está apontando? Uma insatisfação interior. Talvez o teu problema não seja o problema dessa mulher que trocou de marido 5 vezes. Mas a questão, na verdade, não é a insatisfação que leva simplesmente à troca de maridos, ou que faz você comer demais, ou blá, 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 ou faz não sei o quê. Independente de qual seja o ponto, eu não tenho como curar as demandas físicas, mas tenho como falar sobre uma satisfação interior. Que faz o quê, pastor? Que faz você ter paz. Que faz você ter paz. Ouça bem o que eu vou te falar. Essa mensagem que eu estou falando aqui, ela é para 2 pessoas. Tipo número 1, pessoas que são sedentas, que ainda não beberam da água, e que quando beberem do primeiro gole da água, vão sentir uma paz que nunca sentiram. Você já talvez tenha sido essa pessoa, ou você é essa pessoa aqui no meio de nós. Pessoa número 2, preste atenção que esse é para você. Você talvez já bebeu, você já não é alguém que vive sem paz, mas existe um nível de plenitude maior que ainda nós não experimentamos. O texto que explica isso é Colossenses capítulo 1, versículo 19. Diga comigo, eu busquei a paz, eu a encontrei, mas agora eu quero alcançar a plenitude. Eu estou falando assim porque a maioria aqui já está nesse nível. O tipo 2. Eu já alcancei a paz. Mas tem um nível maior. Pois foi agrado de Deus que em Cristo Jesus habitasse toda a plenitude. Uhul.
Foca aqui. ,50% não entende esse texto. Não entende porque não quer. Porque não foca. Posso fazer um treino aqui? Desculpem os mais novos da fé. Leiam de novo. Pois foi do agrado de Deus Pai, que em Cristo Jesus, eu já estou ajudando porque eu tiro a palavra nele e boto Jesus Cristo. Ajuda na interpretação. Pois foi do agrado do Pai, que em Cristo Jesus habitasse toda a plenitude. Plenitude para quem? Esse texto não faria sentido se ele fosse simplesmente uma explanação do que Jesus é, mas do que ele é capaz de fazer em nós. Aí sim. Pois foi do agrado de Deus que em Cristo Jesus habitasse, ou seja, dentro dele, toda a plenitude que eu preciso. Você tem o sonho de ser pleno? Eu não estou falando sobre dinheiro. Eu não só estou falando sobre abundância física. Eu estou falando sobre algo que você ainda talvez não experimentou interiormente. Você talvez já tenha vivido a paz, mas você não sabe o que é viver a plenitude. Eu cutuco? Tudo que te atinge revela a tua falta de plenitude. Existem coisas que estão tomando conta de você. Toxinas. Que só vão ser expelidas de dentro de você quando você se tornar alguém pleno em Cristo Jesus. O mundo fala, o que vem de baixo não me atinge. O crente pleno diz assim, nada me atinge, porque eu estou em Cristo Jesus e Ele está em mim. Você não tem noção do que é viver plenitude, irmão. 90% das tuas guerras terminam no momento que você vira pleno em Cristo Jesus. Existem muitas dúvidas que habitam em você. Todas as dúvidas sobre o seu futuro, sobre o amanhã, incertezas, são reflexos da falta da plenitude. Um não pleno foge. Um pleno chega no meio da roda e diz a seguinte frase: quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Mas um pleno não faz simplesmente isso. A Bíblia diz que Jesus se agachou no chão. Sabe o que é se agachar no chão? Vulnerabilidade. Um não pleno
nunca consegue entrar num estágio de vulnerabilidade, porque ele tem medo que os outros ataquem ele e o destruam. Mas aquele que é pleno em Cristo não tem medo de ser destruído. Jesus sabia que a sua morte ia chegar, mas a plenitude que havia nele fazia ele entender que era só no tempo em que Deus quisesse. A falta de plenitude faz você dar espadada em orelhas de pessoas. A plenitude completa faz você colar orelhas. A falta de plenitude faz você fugir do centurião e dizer: eu não o conheço. A plenitude completa diz assim: quem vocês estão procurando? Jesus Cristo, sou eu. Quando ele fala isso, as pessoas que vieram prender ele caíram por terra. A plenitude não é orgulho, mas a plenitude é um estado onde nada te atinge. Ah, meu querido, como eu queria que você pudesse sair daqui hoje. As pessoas vão dizer assim: mas para onde você foi? Que você saiu de lá onde nenhuma palavra negativa te atinge. Falem o que quiser, pensem o que quiser, gritem nos meus ouvidos, pois os gritos de vocês na plenitude de Cristo em mim será como uma nota musical. Vamos terminar o texto? Colossenses 1:19. Pois foi o agrado de Deus Pai que em Cristo habitasse toda a plenitude, pelas laterais. Mas tudo bem, pode passar. E por meio dele, por meio de quem? Por meio de quem? Por meio de quem? De Cristo. E por meio dele, Cristo, esse texto aqui é uma interpretação magnífica. Por meio de Cristo, quando eu habito nele e ele habita em mim, eu me reconcilio com tudo. Eu vou falar uma coisa muito profunda. Tem muita gente aqui dentro que já plantou muito mal na época que não era de Cristo. E isso te faz você se sentir muito culpado. Como se você tivesse uma semente plantada que você não soubesse quando que ela vai germinar e como. Mas que se você pudesse, você diria: Senhor, queima as sementes malditas que eu já plantei na terra. Porque eu não tenho mais vontade de colher as coisas ruins. Eu me tornei uma nova criatura e eu não quero viver a colheita do mal que eu já fiz. Eu lembro de um homenzinho, amava muito ele, chamado Celizar, que um dia eu cheguei do lado da cama dele e disse para ele: pai, ele disse para mim, isso é 3 anos antes dele falecer, ele teve um problema na bexiga, e ele chegou para mim e disse: Fernando, ora por mim. Eu sempre fui desse jeito. Eu não consigo só orar. Eu tenho que pregar o evangelho, né? A graça. Eu olhei para ele e digo assim: eu só oro por ti se tu ouvir uma revelação. Ele disse: que revelação tu quer pregar para mim? Eu digo: graça. Eu disse: tu tem guardado aí dentro de ti que o homem que planta na carne colherá na própria carne, né? Ele disse:
É por isso que eu estou nessa cama, com essa bexiga assim. Porque na época que eu não era cristão, eu fiz coisas que me fizeram ter um problema num acidente que eu tive. Porque Deus, para conseguir parar o homem mau que eu era, teve que me botar numa cama de hospital. E essa cama de hospital me fez ter esse problema da bexiga. E hoje eu sei que o problema da bexiga que eu tenho é uma consequência do meu erro. Eu disse para ele: e quando que a graça te alcançará? Porque significa então que mesmo você se arrependendo de todos os teus erros, você vai ter que sempre colher todo o mal. Pai, eu posso não decidir por Deus, mas enquanto for opção minha ter que decidir entre colher o mal que eu plantei na minha ignorância ou não, eu decido não colher. Eu não sei como é que tem pessoas aqui dentro que estão presas e que eu estou abrindo a porta do cativeiro e ela ainda está olhando para mim e dizendo assim: não, eu não creio nesse evangelho. Tudo bem, sofre, infeliz. Tu quer continuar sofrendo o resto da vida porque tu não crê no poder da graça? Tudo bem. Só não deixa os outros viver essa crise que você vive. Não deixa os outros viver a maldição que você acredita que tem que continuar vivendo. Porque o Cristo que nos reconcilia, por meio dele, reconcilia-se consigo todas as coisas. Aí você olha para mim e diz assim: as celestiais. Ou seja, o céu é meu, mas na terra eu tenho que suar, porque eu sou escravo da terra. Tanto as que estão na terra. Tanto as que estão na terra. Irmão, eu confesso a você que muitas vezes, quando eu falo com uma pessoa que diz assim, principalmente jovem: pastor, como é que... Vamos supor, né? Como é que você conseguiu comprar esse carro, essa caminhoneta? Aí eu adoro dizer assim para essa pessoa: eu estudei durante muitos anos. A pastora Taliane todos os dias saía de Carazinho e ia para Passo Fundo. Eu acordo todo dia a tal horário. Nananana. Ou seja, eu quero mostrar que é por mérito próprio que eu consegui alcançar aquele bem financeiro, por exemplo. Isso a gente faz muito com criança, sim ou não? Estuda que um dia tu vai ter, sim ou não? Mas eu vou te fazer uma pergunta. Vamos parar de pensar em bens financeiros e vamos falar um pouco sobre vida. A gente sempre quer colocar uma razão lógica para poder colher as coisas boas dessa vida, sim ou não? Porém, se nós vivêssemos só por equações lógicas de vivermos coisas boas que plantamos, infeliz o homem que na sua ignorância plantou coisas terríveis. Exemplo: eu conheço muitas pessoas que não tiveram a graça de conseguir completar o ensino fundamental, médio e fazer uma faculdade. Mas elas não se paralisaram por aquilo que elas não conseguiram terminar. E elas decidiram empreender ou se colocar em alguma área onde elas disseram: eu vou dar a volta por cima, porque eu posso na minha adolescência e na minha infância não ter conseguido estudar. Mas se a vida me der uma oportunidade, eu vou me esmerar e vou conseguir conquistar tudo aquilo que Deus quer que eu conquiste e que a vida tem para me dar. Ponto número 2. Eu tive um divórcio. Por conta do divórcio, eu nunca mais posso constituir uma família. Sai pra lá! Se você teve um problema no passado, e lá atrás você cometeu erros que fizeram você ter uma consequência terrível,
isso não significa que você vai ter que colher a vida inteira desgraça. Porque a partir do momento que você decide trocar de rota, você tem direito de colher tudo que é de melhor da troca de rota. Eu termino uma mensagem do Espírito Santo lendo o fim do texto. Eu começo do início de novo e eu termino. 19. Pois foi do agrado de Deus que em Cristo Jesus habitasse toda a plenitude que eu preciso, que você precisa. E por meio dele, Jesus Cristo, e por meio dele, Cristo Jesus, reconcilia-se consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, como as que estão no céu. Faça assim agora. Erga bem alto. Estabelecendo a paz por meio seu sangue derramado na cruz.